Você já se perguntou se existe algo mais, algo que possa preencher aquele vazio inexplicável, aquela sede que nada parece saciar? E se eu te dissesse que a resposta para essa busca está escondida em uma promessa milenar, tão poderosa que pode transformar completamente a sua vida, e que ela está ao seu alcance agora? Fique comigo, porque o que você vai descobrir hoje pode mudar o curso da sua vida para sempre. Você sente uma sede que nada neste mundo consegue saciar? Já se viu buscando em lugares vazios, pagando um preço alto por soluções que só trazem mais dor? Chega! Neste vídeo do canal Promessas para o Nosso Tempo, o pastor Joan Ribe revela uma verdade transformadora. A promessa de Jesus em Apocalipse 21:6, a fonte da água da vida, disponível de graça para você. Descubra por que só Ele pode saciar a sede da sua alma, ao contrário das falsas promessas que te exploram. Este é um convite irrecusável à liberdade e à vida plena. Não perca! Prepare-se para ser saciado com a presença do Deus Todo-Poderoso. Inscreva-se e ative o sininho e compartilhe esta mensagem de esperança. Por favor, abra o Evangelho no livro de Apocalipse, capítulo 21. Nós vamos ler o versículo 6. Jesus Cristo está falando e João, o apóstolo, está dizendo que Jesus falou isso. Olha só, Apocalipse 21, verso 6. E disse-me mais, João falando, né? E ele me disse mais, está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, sede. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Amém? Você crê que Jesus disse isso? Falou isso para João? E disse-me mais, está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Você crê? Que basta a pessoa querer? Basta ela ter sede? Então agora eu leio, e cada pessoa que está aqui na sede nacional da Paz e Vida repete em seguida. Vamos lá. E disse-me mais, está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Amém? Crê? Então vamos aplaudir o Senhor. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vamos aplaudir o Alfa e o Ômega. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. Você que está ouvindo pela rádio, no aparelho de som, ou pela internet, seja no nosso país ou fora do país, onde você estiver, junte-se a nós agora. Vamos levantar um grande louvor até o trono de Deus. Vamos aplaudir e dizer glória, glória, glória a Deus. Oh, glória! Isso, vai por tua conta. Vai dizendo glória ao teu nome, Senhor. Continua, continua. Senhor Deus e Pai, só o Senhor é digno de receber todo este louvor, porque só o Senhor é o Alfa e o Ômega, só o Senhor é o princípio e o fim, só o Senhor tem a fonte de água viva. Então recebe o nosso louvor, o Senhor que tem saciado a nossa sede, recebe o nosso louvor agora. E sobre cada vida que te glorifica, derrama a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai bendito, vem com o teu Espírito Santo, toma o lugar do pregador, toma a boca do mensageiro, fala com cada vida aqui presente, fala com cada pessoa que está ouvindo à distância. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Senhor.
Poder se assentar, igreja. Jesus Cristo, uma vez se colocou de pé no meio de uma festa, estando ele, corpo presente no templo, ele abriu os braços e fez um convite para todas as pessoas que tivessem sede, que estivessem desejosas de matar essa sede. E as pessoas vieram na mesma hora, no mesmo momento que ele chamou, as pessoas receberam aquele convite e atenderam. E ele mostrou que aquilo era para quem quisesse. Quem tem sede, que venha a mim e beba. Ele disse isso. Beber desta água que Jesus oferece é beber de salvação, é beber vida eterna. Jesus Cristo, sendo ele a fonte desta água viva, como o homem teve sede e sentiu o desejo de beber água, sendo ele a fonte, chegou para a mulher samaritana e disse: mulher, dá-me de beber. E ali no poço de Jacó, a mulher acabou não dando a água para Jesus. Esqueceu que ele pediu a água e não forneceu. Ele, quando estava pendurado lá no madeiro, depois de 6 horas de crucificação, tinha muita sede. Não pediu, disse: tenho sede. Mas também não lhe deram água, deram vinagre. Porém, esse Jesus, que nas 2 ocasiões em que pediu água não foi atendido como homem, não guardou qualquer ressentimento de qualquer pessoa. Para a mulher samaritana ele disse: mulher, se você soubesse quem é que está falando contigo, você pediria e ele te daria água viva. Jesus Cristo ofereceu algo que era muito maior. E a mulher samaritana não compreendeu que Jesus falava de vida eterna. Até que ele explicou para ela: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque se fará dentro desta pessoa uma fonte de água viva que salta para a vida eterna. E Jesus Cristo mostrou que esta água, quando bebida porque ele está dando e porque a pessoa quer, porque tem sede, esta água sacia definitivamente aquela sede interior, a sede da alma. E Jesus Cristo, depois de glorificado, aparece para João na ilha de Pátimos e conclui algo que é diferente daquilo que aconteceu na cruz. Lá na cruz, quando ele estava pendurado, passando sede, a palavra que Jesus disse primeiramente foi: está consumado. Eu tenho sede, não é? E ele teve sede, dizendo que estava tudo consumado. E ele queria água. Não pediu, mas esse era o seu desejo. E note que aqui é como se você lesse em Apocalipse praticamente a mesma coisa. No versículo 6, Apocalipse 21, verso 6. Ele dizendo: está cumprido. Ora, lá em João capítulo 19, nós lemos ele falando: está consumado. E ele está lá na cruz. Na cruz ele diz: está consumado. Aqui em Apocalipse ele diz: está cumprido. Lá em João 19, ele está morrendo, se derretendo pela humanidade, se desidratando pela humanidade. Ele tem sede. A humanidade não dá o que ele está precisando. Mas aqui Jesus Cristo está glorificado. E ele está dizendo: está cumprido, está consumado. E diferente do que fizeram com ele na cruz, ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E ele coloca esta água viva à disposição de qualquer pessoa, não importa quem ela seja. Pagã, ímpia, criminosa, vida arruinada, uma pessoa que não tem qualquer tipo de qualificação, ele não faz exigência alguma. A única coisa que ele supõe que é necessário para ele dar esta água é que qualquer pessoa que tiver sede pode receber.
É a única exigência que ele faz. Ele não pergunta nada sobre a vida pessoal, sobre a vida religiosa, sobre a vida particular, sobre os conflitos interiores, sobre as convicções pessoais. Ele exige apenas que a pessoa tenha sede. E ele promete dar esta água de graça, sem cobrar absolutamente nada. Confirmando aquilo que ele falou em Mateus capítulo 10, versículo 9. De graça recebestes, de graça dai. E ele vem aqui e fala: a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Tão somente a quem está sedento. É por isso que ali na cruz, Jesus sentiu toda essa sede. Porque era o justo morrendo no lugar dos ímpios. Era o santo morrendo no lugar dos pecadores. Era o Cristo assumindo os pecados de toda a humanidade. E o que é que a humanidade mais sente? É sede interior. Por isso que a sede que Jesus está sentindo ali é muito grande. Não bastaria para Jesus apenas sentir dores. Não bastaria para Jesus apenas levar os nossos pecados ou sentir na carne as nossas iniquidades. Ele precisava sentir a sede da alma, a sede que o ser humano tem quando está sem Deus e quando não tem Deus para ajudar. Antes de falar tenho sede, Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? É o pecador sem Deus. Ali Jesus está com os pecados de todo mundo. E o que é que o pecador que tem muitos pecados sente? Muita sede. E Jesus então está sedento. E não tem Deus naquela hora para lhe dar água. E quem é que está ali ao seu lado ou perto dele? Os instrumentos de Satanás. Quando ele manifesta a necessidade e tem sede, os demônios que estão ali naquela hora, porque é a hora e o poder das trevas, lhe dão vinagre para beber. Jesus Cristo sentiu esta sede profunda que o pecador sente, a sede da alma, e sentiu no paladar o que é que o diabo oferece quando a pessoa está com sede: é vinagre. Uma mulher estava conversando comigo hoje, e ela me contava o seu testemunho, e ela me disse o seguinte: olha, pastor, eu frequentei macumba, eu sou da Bahia, frequentei muita macumba, eu fiz muita feitiçaria, porque inclusive a minha mãe tem um terreiro lá na Bahia, eu cresci na macumba, e mais tarde eu me casei, e o meu marido era muito ruim, ele era muito ríspido, muito rígido, muito exigente, muito grosseiro, ele me maltratava de palavras. Aí, lá no terreiro da minha mãe, disseram: vamos fazer um trabalho para ele ficar bonzinho. E as entidades, pastor, pediram 10 mil reais, e eu sou pobre. Aí a entidade fez um financiamento para mim, fez o trabalho de macumba em prestações. Aí eu fiz aquela oferenda para as entidades, 10 mil reais, pastor. Só que o meu marido, ao invés de melhorar, o meu marido piorou. Aí, ao invés de só me agredir com palavras, ele começou a bater em mim. E eu pagando lá para a entidade, pagando as prestações da macumba, com muito sacrifício, pastor. Pagando caro uma coisa que o diabo tinha prometido. Mas minha vida só piorava, meu marido só me maltratava. Ela disse: olha, pastor, quando eu acabei de pagar o financiamento da macumba, quando eu paguei a última prestação daqueles 10 mil, aí o meu marido morreu. Para ele ficou bonzinho, né? Aí não te maltratou mais, né? Foi assim que o diabo resolveu o teu problema? Ele não te maltratou mais, ficou bonzinho? É, mas sofri muito, viu, pastor? Mas agora eu estou com Jesus. Jesus Cristo curou as minhas doenças. Jesus Cristo me pôs de pé, e tudo de graça, pastor. E ela falou o seguinte, ela falou: pastor, você sabe por que todo o povo brasileiro vai ser salvo por Jesus Cristo? Porque o povo brasileiro é muito pobre.
E Jesus Cristo dá tudo de graça. O povo não vai mais para macumba não, pastor, porque Satanás está cobrando muito caro. E não resolve o problema de ninguém. O povo brasileiro vai se converter, porque tudo que Jesus dá é de graça. Eu falei, glória a Deus. Eu também estou vendo que o povo brasileiro vai se tornar de Cristo e vai ser salvo, porque a salvação é isto mesmo. Ela não é comprada com dinheiro, não é comprada com promessa, não é comprada com sacrifício, não é comprada com missa de 7º dia, com missa de um mês, com missa de um ano. A salvação não é comprada por obras de caridade, nem por benemerência nossa, mas a salvação já foi paga pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Ele já pagou o preço por nós. Ele pagou tão caro que dá de graça para a gente. Satanás está fadado ao fracasso, porque ele cobra muito caro. Vai lá ver no terreiro, ele cobra caríssimo e não resolve nada para ninguém, porque falta para ele atributos, ó. Ele não tem condição de cumprir nada. Mas Jesus Cristo falou aqui para João, e João escreveu, e disse-me mais, está cumprido. Se Jesus Cristo tem feito promessas na tua vida, e se você tem crido nessas promessas, saiba disso. Você não está ouvindo a voz de uma entidade, a voz de um espírito, a voz de um padroeiro, a voz de uma pessoa morta ou um espírito do além. Você está ouvindo a voz daquele que foi morto, mas ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. Este pode dizer, eu cumpro o que prometo. Por isso ele está dizendo, está cumprido. Ele fez promessas para você. Quem está esperando o cumprimento de uma promessa do Senhor? Olha ele falando para você, está cumprido. Toma posse disso. Já está cumprido. E sabe por que ele pode cumprir o que promete? Por causa disso, ó. Ele começa dizendo, eu sou o alfa e o ômega. Sabe o que quer dizer eu sou na palavra de Deus? É o tetagrama YHVH, o nome de Iavé, o nome de Jeová, para quem quiser traduzir assim. Moisés perguntou para Deus, qual é o seu nome para eu contar para as pessoas? Aí o Senhor disse, eu sou o que sou, YHVH, letras em hebraico que quer dizer eu sou o que sou. Então Jesus Cristo, ele começa dizendo, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega. Quer dizer, ele é Deus. Eu sou o que sou. Eu sou o alfa e o ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. E ômega é a última letra do alfabeto grego. O eu sou, aquele que diz eu sou o que sou, não o que era, não o que será. Eu sou o que sou. Ele está dizendo, eu sou o que sou. Eu sou o princípio, eu sou o fim. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. E eu estou dizendo, está cumprido. Eu sou o que sou. Quando eu digo, a minha palavra não cai por terra. Falei eu e não voltarei atrás. Porque eu sou o que sou. E este, que é sempre presente, porque o verbo está no presente, não está no passado, nem está no futuro. Ele não está dizendo eu serei o que serei. E ele nem está dizendo eu fui o que fui. Ele está dizendo eu sou o que sou, o Deus do presente. O Deus que age do princípio ao fim. É aquele que pega a obra na tua vida, que começa, e ele pode cumprir e terminar esta obra. Está cumprido. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. A pessoa paga tanto dinheiro na macumba, faz um financiamento lá com o diabo, né? E o cadastro já está aprovado com Satanás. E a pessoa paga direitinho, porque sabe que o diabo vem em cima com couro depois, dá uma surra na pessoa. E o ser humano, na cegueira, na sua sede, ele quer tanto resolver o problema que ele paga direitinho para o diabo. E paga caro. E o diabo só engana a pessoa. Chega no final das contas, não cumpriu nada. Simplesmente porque o diabo não tem condição de cumprir.
só pode cumprir aquele que lá na cruz disse: está consumado. E só pode cumprir este que depois de glorificado disse: está cumprido. Quando ele consumou a obra na cruz, ele está garantindo que ali você tem saúde de verdade, ali você tem vida de verdade, ali você tem bênçãos de verdade, ali você tem poder de verdade. E quando ele glorificado diz: está cumprido, significa que nenhuma promessa do Senhor vai cair por terra, porque ele é o Todo-Poderoso, o que recebeu todo o poder no céu e na terra. Aquilo que ele prometeu, ele já cumpriu na tua vida, já está consumado. Por isso que eu gosto muito de dizer para a pessoa: eu vou orar e não é que Deus fará, ele já fez. Tudo que você precisa, ele já fez. E é para quem quiser. Está pronto. É para quem quiser pegar. Não adianta a pessoa dizer: eu tenho sede. Jesus está dizendo para ela: então venha buscar. Olha o que diz aqui, terminando ainda no livro de Apocalipse, voltando ali, no capítulo agora 22, não é? Voltando em Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, está escrito assim: e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Quando Jesus lá na cruz falou assim: eu tenho sede, ele não falou: me tragam água, me deem água, por favor, me tragam. Ele só manifestou uma necessidade. Agora aqui ele está deixando claro: ele dá a água da vida para quem tem sede, mas a pessoa tem que vir buscar. Pessoa que tem sede, ela venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Não adianta você ficar dizendo: eu tenho sede, eu tenho sede. Quando Jesus disse isso, ele não queria beber vinagre, porque ele já sabia que iriam dar vinagre para ele. Por isso que ele não pediu. Ele só manifestou algo que estava patente. Todo mundo sabia que a sede era de água. Mas para aquele que é a fonte da vida, lhe deram vinagre a beber. Ele disse: está consumado, entregou o Espírito, morreu. O soldado romano foi lá, enfiou a lança no seu lado. E quando tirou, para se certificar que ele estava morto, vendo que o cadáver não teve a menor reação, nem piscou, nem se mexeu, nada, tirou aquela lança, aí saiu sangue e depois água. Jesus Cristo é a fonte de água viva. Ele disse: tenho sede, mas a água viva estava dentro dele. Quando aquela lança saiu, liberou a água viva, a água e o sangue. O sangue para salvar e a água para regenerar. Você é salva pelo sangue de Jesus, mas é lavada pela água viva. E esta água verteu do Senhor Jesus. Ele não precisava de água não. Quando ele disse: tenho sede, Jesus Cristo tinha água dentro dele. A prova estava ali. Quando o soldado romano tirou a lança, saiu água de dentro dele. Muita água de dentro dele. Não foi um fiozinho de água, um restinho de água, não. O restinho foi de sangue, porque ele tinha dado tudo já. Mas depois saiu muita água. Ele é a fonte de água viva. Ele é a rocha que verte água. E ele tem prazer de matar a sede de quem quiser. A pessoa que quiser, ele só diz algo: venha. Quem tem sede, venha. É só isso que ele diz. O sangue de Jesus salva, a água purifica. É o símbolo do batismo nas águas. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer no quê? Na morte de Jesus, no sacrifício na cruz. Que aquele sangue sem pecado me purifica de toda transgressão e iniquidade. Eu creio nisso. E o batismo nas águas, passar pelas águas, para tomar posse da salvação. Jesus, ele é o
sacrifício que purifica do pecado, e Ele é a fonte de água viva, que mata a sede e purifica. Se você está sedento, sedenta, se você quer realmente passar por esta purificação, você precisa do sangue e da água. O sangue para ser salvo, a água para lavar os pecados perdoados, o batismo nas águas. Jesus está dizendo, quem quiser, venha. Não adianta você dizer, tenho sede, e não vem. Na cruz Jesus disse, tenho sede, porque Ele sabia que ia dar vinagre para Ele, e não água. Jesus Cristo, a fonte de água viva, não precisa que ninguém lhe dê nada. Pelo contrário, é Ele que quer dar. Se você está sedento, sedenta, vai depender de você agora saciar a sua sede. E quem quiser, tome de graça da água da vida. O Satanás não tem a menor possibilidade de cumprir nenhuma promessa na tua vida. O diabo não consumou nada. O diabo não conseguiu nada. O diabo não tem água alguma para dar. Só Jesus Cristo. O que o diabo vai fazer é te explorar, arrancar o teu couro, te torturar, judiar de você, acabar com a tua vida, te matar, te destruir. Jesus Cristo veio para que você tenha vida e vida de verdade. A primeira coisa que você vai fazer é ser salvo, salva pelo sangue de Jesus. Esse sangue da expiação. E você vai passar pelas águas do batismo para tomar posse dessa salvação, para saciar a tua sede. Eu quero começar convidando agora você que está hoje aqui. Você já ouviu tanto a palavra de Deus? Você já escutou tantas e tantas vezes? Teu coração hoje não vive mais sem a palavra de Deus. Você já conhece a palavra. Você saiu daquele erro, daquele engano. Você já sabe que na macumba não tem nada. Você já compreendeu que no ídolo morto, numa imagem morta, numa imagem sem vida, não há esperança alguma, não tem nada para te oferecer. Você já viu que as entidades não podem te ajudar? Você já viu que Satanás, ao invés de te dar água, ele vai te dar vinagre? Você já provou desse vinagre? Você já viveu, você já conhece a palavra, você já sabe que nada disso adianta, só Jesus Cristo tem a água viva para saciar a tua sede. Mas para você tomar posse dessa água, você só precisa vir buscar. E aí Ele vai te dar. Ele disse assim, mulher, se você soubesse quem é que te pede água, quem é que está falando contigo, dá-me de beber. Mulher, se você soubesse quem eu sou, aí você pediria e Ele te daria água viva. Mulher, se você pedisse. Mulher, se você pedisse. Você tem que buscar. Não adianta dizer apenas, eu tenho sede. Jesus não vai te dar vinagre, Ele vai te dar água. Mas você tem que buscar esta água. A fonte está aberta. A fonte não secou. Jesus não apenas tem água viva para agora. Ele tem a fonte de água viva guardada na vida eterna. Ele tem essa fonte lá na glória. Vamos beber periodicamente desta fonte. E sabe de onde brota este rio de água viva? Debaixo do trono de Deus. Não sai de cima do trono. Não é uma cachoeira que sai de cima do trono. Está escrito no livro de Apocalipse que o rio de água viva, claro como cristal, ele sai debaixo do trono de Deus. Que é para você chegar diante do trono e se ajoelhar e beber. Você tem que chegar na fonte. E quem está entronizado é Jesus Cristo. Se você quiser, é de graça. E hoje mesmo você vai beber desta água. Você que está com sede, muita sede, a tua alma está em sequidão. Você sente que está seco por dentro. Você sente que está seca por dentro. Jesus está te oferecendo água viva agora. A água viva sai debaixo do trono de Deus. Você tem que vir buscar aqui. E tem que se ajoelhar diante do trono, se prostrar diante dele e beber desta água viva. Em nome de Jesus. Você que está com sede e quer a única água possível e que existe para matar a tua sede. Você que quer Jesus. Chega de Iemanjá, a rainha das águas. Chega de tanto engano. Chega de tanta crendice.
Chega de correr atrás de ídolos sem vida, de ídolos que representam pessoas mortas. Chega de correr atrás daquilo que é só ilusão. Jesus Cristo disse: eu sou Yahvé, eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus, eu sou o Alfa e o Ômega, eu cumpro tudo na tua vida. Se você tem sede, então venha. Quem quer vir aqui e beber esta água viva que só Jesus Cristo pode dar? Quem quer entregar a vida para Jesus, se prostrar diante do seu trono? Quem quer? Erga sua mão direita assim bem alta. Pastor, eu quero, pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Você que ergueu a tua mão, vem aqui para frente agora. Vem aqui, chega junto do trono. Se ajoelha aqui assim, olha. A água sai debaixo do trono de Deus. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Quem tem sede, vem a mim e beba. Oh, glória. Vem para cá. Você é salvo pelo sangue, mas tem que passar pela água também, pelo batismo. Você que ainda não é batizado, não é batizada nas águas, em nome de Jesus, só o sangue não garante tudo, é uma parte do processo. Você precisa da água. Você que ainda não se batizou, você que ainda não passou pelas águas, nós vamos ter um batismo já, logo. Então eu quero que você saia do teu lugar. Você que vai descer as águas, que quer matar a tua sede, vem aqui para frente em nome de Jesus. Você que ainda não é batizado, batizada nas águas, vem aqui para frente em nome de Jesus. Venha para cá. Também quero fazer uma oração para você que se afastou da fonte da água viva. Você que foi beber água parada, água da cisterna, água de cisterna rota, que a água escorreu ali e ficou só o lodo. E você quis matar a tua sede, mas só tinha lodo. Você que se afastou, está que nem o filho pródigo, ali no chiqueiro, com os porcos, a ponto de comer as bolotas dos porcos. Filho pródigo, filha pródiga, tome a tua atitude. O filho pródigo lá no chiqueiro disse: eu vou me levantar e eu vou ao encontro do meu pai, e eu vou dizer: pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti. E ele partiu para a ação, ele saiu de onde estava. Você, filho pródigo, você, filha pródiga, saia do teu lugar, venha aqui para frente em nome de Jesus. Venha para cá, venha beber da água viva. Venha em nome de Jesus. E sabe o que eu estou sentindo de Deus? Amado, amada, deixa eu falar isso em nome de Jesus. Há pessoas que o Espírito Santo quer trazer para cá, mas que o inimigo está segurando com muitas mentiras, dizendo: não há necessidade alguma de você ir lá na frente. Você bebe água aqui mesmo, aqui na sua poltrona. Não há necessidade de você ir lá, não. Para quê? Você volta para Jesus aqui atrás mesmo, aqui na sua poltrona. Você não precisa ir lá passar vergonha, todo mundo vai ficar olhando para você. Fica aqui. E tem muita gente dizendo: eu queria ir lá na frente. Eu estou com vontade de ir lá na frente. Em nome de Jesus, o diabo não vai reter a tua vida. Se você está com vontade, com desejo de vir aqui na frente, então saia do teu lugar e venha. Venha em nome de Jesus. Vem, porque a fonte de água viva sai debaixo do trono de Deus. Tem mais gente, sim. Tem. E não há motivo algum para você voltar para casa sentindo sede. Jesus Cristo está colocando à sua disposição essa água viva. Sei que você quer vir. Tem pessoas que querem vir. Então aproveita agora, antes que eu comece a orar. Eu libero esta vida em nome de Jesus. Eu libero esta pessoa das garras do diabo em nome de Jesus. Sai do teu lugar e vem para cá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vem para cá. Você que está ouvindo pela rádio, pela internet e quer voltar para Jesus, ou quer se achegar à fonte de água viva, quer se prostrar diante do trono da graça, então em nome de Jesus, se ajoelhe ao lado do rádio, ajoelhe-se ao lado do computador e nós vamos orar agora.
Quem está ouvindo pela rádio à distância e quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus, ou está se comprometendo a descer as águas no próximo batismo, também se ajoelhe ao lado do rádio. Coloque a mão direita sobre o coração, como nós estamos fazendo aqui na sede nacional em São Paulo. Em nome de Jesus, com a mão direita colocada sobre o teu coração, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu preciso muito desta água viva e até na eternidade eu terei que beber do teu santo trono. E eu quero, porque sei que é de graça, eu quero, por isso vim buscar. Eis-me aqui, Senhor, me dá tua água viva. Eu tenho muita sede, sacia agora a sede da minha alma e me dê, neste momento, a alegria da minha salvação. Faz esta água viva jorrar também de dentro do meu ventre. Isto é, Senhor, me dá agora o teu Espírito Santo para ficar comigo para sempre. Em nome de Jesus, amém. Continue em espírito. Toda a igreja estenda as mãos na direção das pessoas ajoelhadas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, o diabo não pode cumprir promessa alguma, mas ele é um mentiroso que promete, promete, promete coisas que nunca vai cumprir. E ele engana tanta gente, meu Deus. Mas o teu filho Jesus, aquele que sentiu sede, a sede da alma humana, que sentiu as nossas dores e os nossos pecados, ele sabe o quanto nós precisamos da água viva. E é por isso que ele oferece de graça. E qualquer pessoa que quiser, basta vir e receber. E esta pessoa veio. Ela está prostrada diante do teu trono, Senhor. E ela está querendo esta água viva. Então dá para ela agora. Sacia a sua sede, Senhor. Derrama o teu Espírito Santo sobre esta vida. Sim, Senhor, derrama a tua virtude, o teu poder, como se fosse água. Derrama agora o teu poder sobre o teu filho, sobre a tua filha. E muitos, Senhor, vão passar no batismo, nas águas, ali para poder lavar os pecados que já foram perdoados pelo sangue do Cordeiro. Então sustenta esta pessoa pelo sangue e pela água, pelo sacrifício de Jesus e pela fonte da água viva. Sustenta esta vida, meu Deus, até o dia da sua partida, ou até o dia da volta gloriosa do Senhor Jesus. Alegra este coração e cumpra a palavra que o Senhor disse: nunca mais ela terá sede. Hoje, Senhor, eu bebo esta água, não porque eu tenho sede, mas porque não tem água melhor. Porque não existe nada melhor. Hoje nós continuamos bebendo desta água, porque ela é deliciosa. Não existe nada que se compare a esta água viva. Nós bebemos porque gostamos desta água. Então, Pai, continua derramando do teu Espírito Santo sobre nós. Queremos sempre beber desta água. Então, nos mantenha junto da fonte e mantenha também esta fonte interior do teu Espírito Santo no nosso ventre. Em nome do Senhor Jesus, assim seja feito. Amém. Oh, glória. Graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Chegamos ao fim de mais uma mensagem poderosa que brota diretamente da fonte da água da vida. Quero que você reflita profundamente sobre o que ouvimos hoje. Essa água que Jesus oferece é de graça, e ela é a única que pode saciar definitivamente a sede da sua alma. Você provou da diferença entre o vinagre que o diabo cobra tão caro e a água pura que Jesus nos dá por amor. Agora a pergunta é: o que você fará com essa verdade? Se a sede da sua alma foi saciada, se você sentiu a alegria dessa promessa cumprida, não podemos deixar que essa corrente pare aqui. Quero te fazer um pedido especial, que é também uma semeadura. Compartilhe este vídeo com uma pessoa que você sabe que está sedenta, buscando preencher um vazio. Imagine o impacto. Ao clicar no botão de compartilhamento, você se torna um canal da água da vida, levando esperança para corações aflitos.
Pense em quantas almas podem ser alcançadas e saciadas através do seu simples gesto. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho das notificações. Não queremos que você perca uma única gota dessa água viva que derramamos semanalmente. Juntos, continuaremos crescendo, aprendendo e sendo transformados pelas promessas de Deus para o nosso tempo. Venha beber conosco. Lembre-se, Jesus é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele cumpriu e continuará cumprindo cada promessa em sua vida. Sua sede tem fim. Em nome de Jesus, que a água da vida jorre abundantemente em você e através de você. Amém.